existem algumas coisas, irmãos, que acontecem que as pessoas elas não querem orar. Muitos é porque não gostam mesmo de orar. Tem crente que é ruim de oração, que é uma beleza. Então, meus irmãos, o culto de oração é um dos cultos menos frequentados na maioria das igrejas. Então as pessoas elas não sabem o valor, o significado, o porquê de orar. E no decorrer da mensagem que nós vamos falar aqui, vocês prestem atenção, porque eu acredito que Deus vai ensinar algumas coisas para nós. Aleluia! Glória a Deus! E eu quero que você saia daqui mais apaixonado, mais com desejo, para querer orar mais do que o que você ora. Aleluia! Glória a Deus! Mais do que o que você ora. Meus irmãos, quando nós observamos a vida da maioria dos homens evangelistas que ganharam, meus irmãos, muitas almas para Jesus, como, por exemplo, o pastor Benihim, não sei se alguém aqui conhece o pastor Benihim. Alguém conhece o pastor Benihim? Alguém conhece? Alguém já viu falando sobre Moody? Alguém já viu falando sobre Savonarola? Alguém já viu falando sobre Daniel Berg e Gunnar Wingren, que foi o fundador das Assembleias de Deus no Brasil? Esses homens, irmãos, eles eram homens de oração. Aleluia! Esses homens, eles não brincavam. Eu já li um livro falando sobre a história das Assembleias de Deus, que diz que esses homens, eles oravam tanto, que eles chegavam, meus irmãos, a cair, orando a noite toda, pedindo a Deus para poder ganhar esse Brasil para Jesus. Os homens, eles não brincavam na oração. E você observa que Jesus Cristo, ele foi um homem de oração. Jesus, se fosse colocar na conta, era um que não poderia orar, porque Jesus, ele é Deus. E ele poderia não orar, mas o que Jesus fez? Jesus orou para poder dar exemplo. Glória a Deus! Jesus passava horas, irmão. Jesus fazia vigília, Jesus orava no monte direto. A gente sempre vê os textos da Bíblia falando que Jesus estava sempre orando. Então, se Jesus orou, por que nós somos melhores do que Jesus que não vamos orar também? Glória a Deus! Precisamos orar. Aleluia, Jesus! Mas o que é oração? Pode baixar mais um pouquinho mesmo, se quiser. O que é oração? A oração, meus irmãos, a oração é uma espécie de procuração aqui na terra. A Bíblia diz: o céu dos céus é do Senhor, mas a terra Deus deu ao Filho dos homens. Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Deus deu a terra para os filhos dos homens. Glória a Deus! O que é, irmãos, uma jurisdição? A jurisdição é assim: o juiz que atua aqui nessa cidade de Cafarnaum, ele não pode ir lá no Morro do Chapéu, no Bonito Doutinho e dar ordens, porque a jurisdição dele é Cafarnaum. E oração é jurisdição. Jurisdição é você permitir algo para acontecer. Aleluia! Glória a Deus! A oração, meus irmãos, é uma permissão que a pessoa, os homens daqui da terra, que conhecem a palavra de Deus, permitem para poder acontecer algo aqui na terra. Veja o que fala Mateus capítulo 6, versículo 10. Quando Jesus está ensinando sobre oração para seus discípulos, ele diz assim: quando vocês orar, vocês oram: Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. Glória a Deus! Venha o teu reino. Jesus mandou os discípulos orar, pedindo a Deus para poder vir o reino para a terra. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Se fosse uma questão, meus irmãos, de soberania de Deus, de agir aqui na terra simplesmente sozinho, ele não tinha feito o homem. Ele colocou o homem na terra para poder trabalhar juntamente com o homem. Então a oração, ela é uma questão de jurisdição. Glória a Deus! O homem que conhece Deus aqui, você agora vai entender por que você precisa orar. Glória a Deus!
Você ora, irmão, para poder as coisas acontecer aqui na terra. E se não orar? A Bíblia mandou orar. Ora para poder acontecer as coisas aqui na terra. Aleluia, Deus. E muitas vezes nós ficamos tímidos sem querer orar. Muitas vezes nós que moramos aqui perto das roças, as pessoas plantam roça e elas dizem assim, não está chovendo. Mas fala que não está chovendo, mas não pede a Deus para chover, irmão. Precisa pedir para poder chover. Você não lembra de Elias, não? Elias estava fazendo coisas erradas. Elias chegou até Acabe e disse assim, ó, segundo a minha palavra, não vai chover mais aqui, não vai cair nem sequer orvalho. Por que ele disse que não caiu orvalho? Porque naquele tempo, irmão, o orvalho era como se fosse uma chuva. E o orvalho, através do orvalho, produzia algumas coisas. Então Acabe estava fazendo coisas erradas, idolatrando e algumas outras coisas. E ele chegou até Acabe e disse, ó, segundo a minha palavra, não vai chover, segundo a minha palavra. É interessante, irmãos. Eu já observei essa palavra e já fiquei prestando atenção. Você já prestou atenção que fechar o céu é mais fácil do que abrir? Fechar o céu é mais fácil do que abrir. É simplesmente a gente ficar com a boca fechada ou então pecar. O céu vai e fecha. Elias, ele fechou o céu com uma palavra, mas na hora de abrir, você vê a sequência da oração de Elias. A Bíblia diz que Elias ficou em cima do monte, irmãos, orando e orando quantas vezes? 7 vezes. Para poder a chuva vir para a terra. Então fechar o céu é mais fácil do que abrir o céu. E Elias orou e ficou insistindo até o céu deu chuva novamente. Você aí que é crente que não gosta de orar, aprenda com a palavra de Deus, meus irmãos. Tiago diz assim, ó, Elias era um sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e o céu fechou. Orou de novo, novamente, e o céu abriu. Então o homem, meus irmãos, ele tem que entender que a oração é uma questão de jurisdição. Deus manda do céu e o homem manda aqui na terra, está no céu. Você tem poder, meu irmão. Você que é crente, você tem poder. As suas palavras têm poder. A sua oração tem poder. Muitas vezes o diabo fica querendo colocar na nossa cabeça, na sua cabeça. Isso aí não vai funcionar, não. Você está sendo besta. Querendo nos convencer, irmão, para nós não orar. Mas o que nós precisamos entender é que o diabo ele sempre trabalha com a mentira. Mesmo que você tenha dúvida, eu estou orando aqui, eu nem sei se Deus está me ouvindo. Mas continua orando, continua falando com Deus, continua orando, porque na hora certa Deus vai responder a tua oração. Aleluia. O que é oração? A oração é guerra. Efésios capítulo 6, versículo 10. O apóstolo Paulo disse que a oração é uma guerra. Se você não gosta de orar, você não gosta de fazer guerra. E muitas vezes tem crente que é covarde, não gosta de guerra. Quando vê a guerra, corre. Corre. Precisa, irmãos, aprender a guerrear. E a Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne nem sangue. Os homens que travam guerras físicas, eles estão vendo o que eles estão lutando, irmão, contra quem eles estão lutando. Mas nós que somos crentes, nós precisamos, a Bíblia diz Efésios, a partir do versículo 6, versículo 10, que nós não temos que lutar contra sangue e carne, mas contra os principados, potestades, forças espirituais, dominadores desse mundo tenebroso. Em outras palavras, o nosso inimigo ele é invisível e ele não é atingido com as armas naturais, ele é atingido com as armas espirituais.
E algumas dessas muralhas chegavam a ter 9 metros de altura. E cabia 2, 3 carros de animal correndo em cima daquela muralha para poder aquela cidade não ser atingida. Então o apóstolo Paulo fala para nós que há fortalezas que precisam ser quebradas. Traduzindo essas fortalezas que eram antigamente da cidade que era murada, hoje essas fortalezas estão na mente. Sofismas, tradições, cultura e algumas outras coisas mais. Isso aí são fortalezas. Incredulidade, irmãos, que muitas vezes o diabo quer colocar no coração das pessoas para poder não acreditar no Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz: as armas da nossa milícia não são carnais. No Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, você vai encontrar lá Paulo descrevendo várias armas que nós temos para poder enfrentar essas fortalezas. E ele diz: o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da fé, ou melhor, o escudo da fé. E vai falando 5 coisas que ele fala para poder nós nos revestirmos para poder enfrentar o inimigo. Não tente enfrentar o inimigo, irmão, de corpo aberto. Você precisa de revestimento. Você precisa de revestimento. Você precisa de oração. Aleluia. Precisa de orar, meus irmãos. Você quer ser envergonhado? Eu não quero ser envergonhado. Jesus um dia estava no monte orando e os apóstolos estavam lá embaixo do monte. Chegou um homem, trouxe um homem endemoniado, o filho dele endemoniado, para os apóstolos expulsar o demônio. E os apóstolos ficaram sofrendo. Imagina Pedrão, que era o líder de todos. Pode deixar comigo aí que esse negócio vai ser resolvido agora. Bota a mão em cima da cabeça do endemoniado, o demônio não sai. Pedro cansa, dá a tua vez aí agora, Pedro, para poder Tiago ir. Tiago vai. O demônio não sai. E vai passando de apóstolo em apóstolo, de apóstolo em apóstolo, até que chega a situação que o pai disse: esses homens não estão com nada. E começou a colocar a culpa nos discípulos. Quando pensa que não desce Jesus do monte, aí ele disse: Senhor, eu trouxe aqui meu filho para poder ter os discípulos curar ele, expulsar o demônio, e não aconteceu, foi nada. Querendo botar a culpa nos apóstolos, como se disse, às vezes não tem poder. Os caras estão fraquinhos. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus chamou todos de incrédulos, geração incrédula e perversa. Até quando sofrerei com vocês? Até quando eu vou ter que aguentar vocês? E a Bíblia diz que Jesus, com uma palavra, irmãos, repreendeu o demônio. Uma palavra, não foi 2. Uma. E o demônio teve que ir embora. Sabe por causa de quê? Jesus conhecia um segredo que muitos crentes não conhecem. Jesus gostava de oração. Aleluia. Jesus gostava de oração, meus irmãos. Se Jesus gostava, nós temos que gostar também. Um dia eu vi uma frase de um sábio. E ele disse a frase assim, ó: quanto mais tempo se gasta com Deus, menos tempo se gasta com o homem. Quanto mais tempo se gasta com Deus, menos tempo se gasta com problemas. É por isso que nós precisamos aprender, irmãos, o que é oração. Aleluia. A oração, além de ser guerra, a oração é uma espécie, meus irmãos. Não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ir até um psicólogo. Eu já tive. A oração, meus irmãos, é uma espécie de terapia para a pessoa que ora. Porque ela chega diante de Deus com vários problemas, cansado do dia a dia. E começa a orar, começa a buscar a presença de Deus, começa a buscar a presença de Deus. Daqui a pouco ele esquece de tudo que ele está vivendo lá no dia a dia e começa a sentir a presença de Deus. E aí ele está se sentindo melhor porque ele esteve na presença de Deus, meus irmãos. A oração é uma espécie de terapia. Quem não ora não gosta do terapeuta que é Deus. Deus é o nosso terapeuta, meus irmãos. Eu estou sofrendo de ansiedade. Começa a orar a Deus, busca Deus,
Aleluia. Para nós adiantar aqui, eu quero falar dos tipos de oração que existem. A primeira oração que nós colocamos aqui é a oração da intimidade que Jesus ensinou, aquilo que nós lemos. Olha, Lucas 11, capítulo 2. Que quando Jesus está ensinando, ele diz assim: quando vocês for orar a Deus, vocês falam assim, ó, Pai. Muitas vezes nós lemos essa oração aqui e passamos sem analisar o que Deus está querendo dizer. Mas você já observou como é que você é com seu pai, irmão? A intimidade que existe de você com seu pai. Lembra? Quando você for orar, você é um filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você é filho de Deus. E a oração que eu estou falando aqui é para nós ter intimidade com Deus. Deus, irmão, Deus muitas vezes não quer, né, nos dar um bocado de bênção, um bocado de posse. Deus, ele quer relacionamento com o seu povo. Adão, no jardim do Éden, mais Eva, quebrou a aliança. Deus foi atrás de Adão e Eva quando saiu do jardim. Sabe o que Deus falou para Adão? Deus queria intimidade, meus irmãos. Adão tinha quebrado a intimidade. Deus chega até Adão e diz: Adão, onde está? Interessante essa pergunta, uma pergunta retórica. Pergunta retórica, quando você sabe da resposta, você está perguntando, mas você já sabe da resposta. Que sentido tem, irmão? Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, chegar até Adão e dizer: Adão, onde tu está? A Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre a terra, todos os lugares Deus está. Deus não estava querendo saber a geografia que Adão estava, porque Deus sabia. Deus estava falando nas entrelinhas para Adão. Tu tem noção, Adão, do que foi que tu fez? Tu tem noção do que foi que tu perdeu? Tu tem noção da posição que tu caiu? Deus estava falando, era isso para Adão. E aí o que Adão fez? Tem um estudioso que diz que foi o primeiro crime doméstico da terra. Quando Deus pergunta a Adão, Adão diz: não fui eu não. Adão disse: quem foi? Pulou fora. O Antônio disse que ele pulou fora. Ele disse: foi a esposa que tu me deu. Tem gente que gosta de ficar botando a culpa dos outros, não é? Faz uma coisa e fica botando culpa em outras pessoas. Ela que só faz coisas erradas de tudo quanto é gente, e diz assim: ó, eu não tenho nada a ver com isso aí. Em outras palavras, como falou Pilatos, eu lavo minhas mãos. Com toda a culpa, com todo o erro em cima, e ainda fica culpando os outros. Foi o que Adão fez. Então Deus, ele quer intimidade com o seu povo. Quando você ora, irmão, não é para você chegar lá e ficar só pedindo a Deus, que também é oração. Então a oração de intimidade. O segundo tipo de oração, clamor. O que é clamor? Clamor é mais ou menos quando você, é como se você estivesse para morrer. Você não tem mais para onde ir. É como se você estivesse no fundo do poço e você clamasse e dissesse assim: Deus, me socorre, me salva. Eu não tenho mais para onde ir. Eu não tenho mais caminho. O Senhor é a minha última opção. Talvez você está desse jeito, sem opção, sem saber o que fazer mais. Não tem mais para onde correr. Eu digo para você: ainda existe uma solução para você. Ainda existe uma solução para a tua vida. Ainda existe uma solução para teu problema. Você pode ter ido no advogado, ter ido no prefeito, ter ido no vizinho, ter ido em vários lugares e não encontrou solução. Mas eu digo que em Deus tem solução para o teu problema. Aleluia. Deus é o Deus dos impossíveis, meus irmãos. É por isso que nós pregamos falando desse Deus. Porque esse Deus, ele é o Deus dos impossíveis. Pedro, Mateus capítulo 14, versículo 30, Pedro clamou a Deus. Estava morrendo afogado. A Bíblia diz. E aí Pedro clamou ao Senhor e Jesus socorreu ele. É o que Deus quer fazer com você nessa noite. Primeira oração, oração de intimidade. Segunda oração, oração de clamor. Terceira oração, Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi. É o que os crentes, essa oração aqui, é o que os crentes mais sabem fazer. Pense no povo pidão. Tem hora, meus irmãos, que nós vamos diante de Deus com uma lista daqui dessa parede, daqui para esse lá daqui, de petição para Deus. Pede uma coisa, pede outra, pede uma coisa e Deus, ele está preocupado com a intimidade com você, irmão. É rápido
Você pede, mas não busca. Tem gente que pede para casar, mas não busca a varoa. E aí, meus irmãos? Tem que se mexer. Oração é hora e ação. Hora e ação. Você pediu uma varoa para Deus. Aqui está sem varoa aqui. Vai visitar as igrejas por aí, que aí deve ter alguma. Opa! Pede e busca. E a terceira parte da oração, bater. Eu já pedi, eu já busquei, não abrir a porta, porque não insista. Faz como nem Pedro lá em Atos capítulo 12. Pedro chegou na casa do povo que estava orando por ele, para poder sair da cadeia que Herodes queria matar, e está Pedro lá batendo na porta. E o povo estava orando, irmão, e não estava acreditando. Porque quando a menina foi atender a porta, conheceu a voz de Pedro e disse: Pedro está lá fora. O povo deve ser o anjo de Pedro. Não é Pedro, não. Não tem como Pedro ter saído daquela cadeia. Só aquela menina que acreditava. Quando eu falo dessa história, eu lembro de uma história que contaram do povo que estava sem chover. E aí, ele disse: vamos orar para chover. E ele juntou um bocado de gente assim. Daqui a pouco vai uma velhinha com guarda-chuva para poder chegar lá na oração. E o povo disse: o que é que tu vai fazer com o guarda-chuva? Ela disse: eu trouxe o guarda-chuva porque eu sei que vai chover. Nós não estamos pedindo para chover? Vai chover. Só a velhinha estava acreditando na oração que ia fazer. Aleluia. Tipo de oração: pedir, dá-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Segundo tipo de oração, Romanos capítulo 12, versículo 1. Para Deus, rogo-vos, pois a Deus, pela compaixão do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Muitas vezes nós queremos apresentar o sacrifício para Deus, mas muitas vezes nem é santo, nem é puro, nem é nada. Não tem nada dessas qualidades que Paulo está oferecendo. Igual Caim. Gênesis capítulo 4. A Bíblia diz que Abel e Caim, irmãos, Abel, ele era criador de ovelhas e Caim, ele era agricultor. E a Bíblia diz que eles resolveram dar uma oferta para Deus. E a Bíblia diz que Abel, eu imagino Abel o ano todinho, se fosse uma vez que ele fosse apresentar aquela oferta para o Senhor. E está lá Abel, todo dia cuidando daquela ofertinha dele. Essa aqui é para Deus. Eu estou separando essa aqui para Deus. Talvez alguém chegue aí: para quem isso aí, rapaz? Está lá Abel dizendo: isso aqui é para Deus. No dia que eu for prestar um culto para Deus, eu vou levar o melhor. Eu vou falar uma coisa aqui que vai doer em algumas pessoas, mas vocês não vão me bater não, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu já vi, irmãos, obreiro da casa do Senhor. Eu não estou dizendo e nem estipulando o valor que você tem que dar na igreja de oferta. Oferta é o tanto que você quiser dar. Mas eu já vi um obreiro que fica pregando muitas vezes na igreja sobre a oferta, e ele não tem vergonha muitas vezes de ficar separando moeda de 5 centavos. É o que você tem, é o que eu estou falando. Mas fica tanta nota de dinheiro que tem na sua carteira, e a pessoa fica separando as menores moedas, irmão, para poder dar na casa do Senhor. E muitas vezes quer o melhor de Deus. Como é que Deus vai dar o melhor para nós, sendo que nós não estamos dando o melhor para Ele? Já vi nas igrejas isso acontecendo. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a dar o melhor para Deus, igual a Deus fez. Dê o melhor que você tem para Deus. Sabe o que eu faço quando eu vou ofertar? Eu escolho na minha carteira a nota que está mais nova, para poder dar de oferta. E para poder dar dízimo. Eu não gosto de dar dízimo de nota velha para Deus. Sabe por quê? Porque da mesma forma, meus irmãos, que você trata Deus, Ele vai te tratar. Você quer o melhor? Dê o melhor. Então, da forma que Deus vai te tratar, está relacionado do jeito que você trata Ele. Se você trata Ele bem, Ele te trata bem. Se você dá o melhor, Ele dá o melhor. Nós precisamos aprender muita coisa sobre o que é, irmãos, culto. Segundo tipo de oração. Quem já viu falando aqui em oração em língua? Levanta a mão. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5.
1 Coríntios capítulo 14. Paulo disse: se ora em língua, o meu espírito ora bem. A oração em língua, irmãos, tem sido um dos assuntos mais polêmicos que tem acontecido nos nossos dias de hoje. Oração em língua é o que a Bíblia chama de oração no Espírito. E você, muitas vezes, nós não queremos orar em línguas, porque a gente fica pensando: eu não estou entendendo nada, eu vou. E quando a gente não entende uma coisa, a gente não gosta de ouvir, não. Não gosta. Mas aquilo ali, a Bíblia diz, irmão, que quem ora em língua edifica a si mesmo. Você não sabe o que está acontecendo, mas você está sendo edificado. Então, nessa noite, eu te desafio a você que fala em língua, para orar em língua. Eu não sei o que eu estou falando, não importa, não precisa você saber, Deus sabe. Glória a Deus, aleluia. Oração em língua. Há um tipo de oração que eu coloquei aqui: orações específicas. Bartimeu, Marcos capítulo 10. Bartimeu está na beira do caminho, clamando por Jesus. E aí, de tanto ele insistir, irmão, veio o que é insistência. Alguém orava para Bartimeu. É ruim de Jesus te dar ousadia. Um cara importante, que multidões ouvem ele, pessoas ricas, pessoas pobres. Ele vai dar ousadia para você, Bartimeu. Bartimeu nem se importou. Tem hora que nós não queremos orar, porque as pessoas ficam falando com ele, esse crente fanático. O que essas mulheres do circo de oração estão fazendo aqui na igreja direto? É fanatismo. É nada, irmão. É intimidade. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Jesus chama Bartimeu e diz assim para Bartimeu: o que queres que eu? Você sabe o que pedir a Deus, irmão? Jesus perguntou o que ele queria que ele fizesse para ele. Jesus queria que ele verbalizasse o que ele queria. Você quer uma esposa, mas não sabe que tipo de esposa você quer. Você é alta, você é baixa, você é forte, você é isso. Fala, irmãos. Agora também não seja exagerado, porque tem umas pessoas que é exagerada. É feio de só. E fica querendo uma modelo, irmão. Aí também já é farda, não? Nós temos que olhar para o espelho, irmão. Se nós não somos muito feios, como eu, que eu não acho muito feio, temos que achar uma esposa padrão a nós. Isso se chama, quando a gente está orando assim, julgo desigual, irmão. É o julgo desigual. Você vai casar com uma pessoa que ela é mais bonita, muito mais do que você, até as pessoas vão criticar demais, dizendo: rapaz, fulano é tão feio, casou com mulher tão bonita. E crente é bicho para dar fora. Você já viu? Tem uns crentes feios retardos que conseguem umas esposas bonitas que só é Deus, a graça de Deus, irmão. Aleluia. Então seja específico, meus irmãos. Quando você for pedir algo para Deus, seja específico. Eu sei o que eu estou pedindo. Elias falou para ele dizer: o que tu quer que eu faça com você? Ele disse: eu quero porção dobrada. Não teve nem tutubiou na resposta. Eu quero porção dobrada. Vai orar para Deus. Quer um carro. Que carro você quer? Tem tanto tipo de carro por aí: caminhão, um Jeep, um Fusca. Tem um bocado de carro aí que é umas bombas, não, irmão? Não pega, não. Então seja específico. E eu quero falar aqui para a gente terminar, que já passou aqui da hora. Orações que foram respondidas na Bíblia. Só vou citar. Mateus capítulo 26, versículo 41, irmãos. Jesus, ele está no jardim do Getsemane e está agoniado, porque Jesus está perto da morte. E ele foi orar a Deus e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E a Bíblia diz que Deus não atendeu a oração de Jesus. A única oração de Jesus que Deus não atendeu foi essa. A Bíblia fala lá no Zacarias, irmão: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus estava tão de um jeito na sua alma naquela hora, que ele queria achar um plano B para poder escapar daquele momento. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Deus não atendeu. Tem uma oração que Deus não vai atender para você nem para mim. Se tiver contra a palavra de Deus, é por isso que precisa conhecer a palavra de Deus.
Barreiras, onde eu morava. A mulher estava fazendo uma oração, não estava sendo respondida. Quando o pastor foi descobrir, sabe por que ela estava orando? Orando para casar com uma mulher de outra mulher, ou um marido de outra mulher. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Deus vai responder essa oração, irmão. Destruir uma família para fazer outra. Oração fora da Bíblia, sem base. Deus não vai escutar esse tipo de oração, irmão. Não escuta. Fica orando por a esposa de alguém ou por um marido. Faz aqueles casais se separar para não poder pegar aquele avião. Sangue de Jesus Cristo tem poder. Tem crente sem sabedoria, meus irmãos. Precisa aprender a palavra de Deus. Jesus, ele falou algo lá no João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, ele diz assim: Pai, graças te dou por o Senhor haver me ouvido, porque o Senhor sempre me ouve. Irmãos, essa oração de Jesus aqui me empolga. Porque, irmãos, o cara ora direto e sempre vê a resposta. Aqui não é porque Deus é surdo que Jesus está falando, não. Que Deus, ele escuta. O que Jesus está falando aqui é de oração atendida. Jesus pedia e Deus fazia. Você não gostaria de ter esse tipo de oração, não, irmão? Toda vez que você orar, você vê o resultado